No episódio de hoje, vamos mergulhar em 5 histórias impactantes de pessoas que foram devoradas vivas durante safaris. Mas começamos no coração do Pantanal brasileiro, onde a busca de um fotógrafo freelancer pelo clique perfeito o colocou frente a frente com o predador mais letal da selva. Número 1. O fotógrafo e a onça pintada no Pantanal. Era 3 de agosto de 2014 e as águas das cheias recuavam, deixando margens lamacentas e juncos densos pelo caminho. O ar estava pesado, silencioso, aquele tipo de silêncio que precede algo catastrófico. No meio da vegetação espessa, algo observava e esperava Doug Mallory, um norte-americano de 32 anos, ex-designer de experiência do usuário de Boise, Idaho. Havia trocado os monitores de computador por algo mais instintivo. Depois de anos atrás de uma mesa, ele largou o emprego confortável na área de tecnologia para seguir uma obsessão: fotografar onças pintadas em seu habitat natural. Não se tratava de uma missão da National Geographic ou de um projeto ambiental bancado por grandes instituições. Doug financiava tudo com suas economias e cartões de crédito, buscando capturar imagens que mostrassem que os predadores não precisavam de retoques, só de documentação honesta. Na terceira semana no Brasil, ele já tinha estabelecido uma rotina com seu guia, Rafael, um experiente morador local que conhecia bem os perigos do Pantanal. Eles saíam ao amanhecer, navegando pelos canais e ilhas florestais em busca de rastros, fezes e marcas territoriais da presença da onça. Doug, porém, costumava ultrapassar os limites, afastando-se de Rafael para buscar ângulos mais fechados e íntimos da natureza selvagem. Rafael o alertava repetidamente sobre uma fêmea de onça pintada que estava caçando na região com um filhote. Essa combinação a tornava extremamente perigosa. O posto dos guardas florestais havia afixado avisos bem claros sobre o animal: fêmea agressiva com filhote na área da curva do Sorró. Evitar deslocamentos a pé. Fêmeas de onça com filhotes representam uma das defesas maternas mais intensas da natureza. Seus instintos protetores anulam a cautela natural em relação a humanos, transformando essas mães em combatentes incansáveis. E, além disso, a onça pintada tem a mordida mais forte entre os felinos, mais de 2.000 libras por polegada quadrada, capaz de esmagar crânios e carapaças de tartaruga com um único golpe. Esses felinos são feitos para o ataque surpresa. Se movem silenciosamente entre a água e a vegetação, atacando com força letal repentina. Doug havia lido o alerta, mas o ignorou, tratando como exagero burocrático. Naquela manhã, encontraram pegadas frescas na lama, ainda cheias de água. Rafael sinalizou para que fossem cautelosos. Mas Doug, irritado após semanas sem capturar boas imagens, se adiantou. Ele não sabia que a onça havia voltado pelo caminho horas antes e agora se posicionava estrategicamente, vinda de onde o vento soprava. Ele queria uma foto rente ao chão, emoldurada por juncos dourados e com a água brilhando ao fundo. Abaixou-se na margem com a câmera. Então, o desastre aconteceu. A onça saltou do esconderijo. Rafael só viu um borrão atingir Doug pelas costas como um martelo. A onça o lançou de rosto na lama com um salto silencioso, seus maxilares se fechando na base do crânio. Ouviu-se um estalo terrível, seguido de uma breve agitação frenética. Botas chutando, braços se debatendo, enquanto o felino o arrastava para trás, segurando-o pela cabeça, a coluna vertebral curvada de forma grotesca. Em segundos, Doug desapareceu. Uma bota ficou meio submersa. Os juncos estavam manchados de vermelho. Um rastro largo de arrasto sumia na vegetação, que já começava a se fechar. O ataque havia sido rápido e preciso, exatamente como a evolução moldou esse predador ao longo de milhões de anos. Diferente dos ataques prolongados de outros carnívoros,
A onça mata quase instantaneamente. Sua mordida poderosa destrói estruturas vitais antes que a presa perceba o que está acontecendo, Rafael. Desarmado e ciente do risco de entrar no mato, onde uma mãe protetora esperava, acionou ajuda e permaneceu no local manchado de sangue. 2 horas depois, os guardas chegaram com rifles e facões, seguindo o rastro por cerca de 30 metros até uma clareira pisoteada, escorregadia de sangue e coberta de pelos. Mesmo com buscas intensas e câmeras instaladas, os restos mortais de Doug Mallory nunca foram encontrados. A onça fez o que as onças fazem. Eliminou eficientemente o que considerou uma ameaça para seu filhote e desapareceu no labirinto do Pantanal. A câmera danificada pela água foi entregue ao Consulado dos Estados Unidos em Cuiabá. A última imagem registrava apenas vegetação borrada, capturada minutos antes do ataque. Um pequeno memorial foi realizado em Boise, com a presença de colegas e fotógrafos de natureza, que compreendiam os riscos que Doug havia escolhido assumir. Um jornal brasileiro publicou uma nota curta. Turista americano possivelmente levado por onça em Pacone. Nenhum vestígio encontrado. Não houve manchetes sensacionalistas nem caça à onça. No Pantanal, o predador apenas seguiu seus instintos. Enquanto os gritos de Doug se perdiam nas matas alagadas brasileiras, a milhares de quilômetros dali, na costa da África do Sul, uma estudante de biologia marinha estava prestes a descobrir que o predador máximo dos oceanos não perdoa. Número 2. A estudante e o tubarão branco na África do Sul. Era 4 de março de 2015, durante um safari marítimo nas águas agitadas de Mossel Bay, na costa sul-africana. O Oceano Índico estava frio, ondulado, o céu carregado, e o barco de mergulho balançava ao lado da Ilha das Focas, enquanto as ondas batiam ritmicamente no casco. Mais tarde, a tripulação diria que havia algo estranho naquele dia, como se o mar estivesse guardando um aviso. Hayley Young, uma estudante de 27 anos da Universidade da Colômbia Britânica, havia cruzado meio mundo por causa daquele mergulho. Sua pesquisa investigava comportamentos de predação em tubarões costeiros, especialmente a tática de salto vertical, o famoso breaching dos tubarões brancos. Diferente da maioria dos turistas, Hayley não buscava adrenalina. Ela queria dados. Professores a descreviam como meticulosa, cautelosa, alguém que conferia o equipamento 3 vezes e registrava tudo com precisão milimétrica. O sistema usado nas excursões, um aparelho de flutuação acoplado à superfície, era ideal para sua pesquisa, permitindo observar ataques de breaching, sem necessidade de entrar na gaiola totalmente submersa. Ela bancou tudo com uma bolsa e suas economias. Chegara à África do Sul 3 dias antes para ajustar a logística. Seu objetivo? Registrar imagens de emboscadas verticais, eventos raros e de altíssimo valor científico para sua tese. Hayley entrou na água às 10h20 da manhã, usando um traje semi-seco e segurando uma GoPro presa a um bastão curto. Ela era uma das 4 pessoas utilizando o sistema de flutuação, presas à gaiola por um cabo, mas com algum espaço para se mover. Testemunhas lembrariam que, ao contrário dos demais, ela quase não olhava para o isco. Sua atenção estava voltada para o mar aberto, onde o verdadeiro comportamento de caça se revelava. Cerca de 30 minutos depois, o mar agitado fez alguns snorkelistas derivarem para longe da posição inicial. Nesse momento, Hayley soltou a presilha do cabo para reposicionar seu equipamento, pretendendo fixá-lo novamente em seguida, mas não teve tempo. O que ela compreendia academicamente, talvez ainda não tivesse percebido de forma visceral. A brutal eficiência do predador que estudava tubarões brancos são ápices evolutivos com cerca de 400 milhões de anos de aperfeiçoamento. Podem atingir 6 metros de comprimento, pesar mais de 1.800 kg e realizar ataques de breaching
a velocidades superiores a 40 km por hora. A mordida ultrapassa 2 toneladas de pressão por polegada quadrada. Força suficiente para partir uma foca ao meio com um único golpe. O ataque veio sem aviso. Um tubarão branco de aproximadamente 4 metros emergiu do fundo em um salto vertical perfeito, já com as mandíbulas abertas. O impacto foi devastador. Um jato de água branca misturado ao sangue quando o animal atingiu Hayley de baixo para cima, dobrando seu corpo como um pedaço de pano. Os dentes serrilhados atravessaram o traje, a pele e as costelas em um único movimento. O som foi um estalo úmido, seguido de um grito interrompido em menos de 1 segundo. No ar, por um instante congelado, estavam ambos suspensos, o tubarão girando, Hayley completamente inerte. Depois, tudo desapareceu sob a espuma avermelhada. Não houve luta, nem chance de fuga. O ataque foi rápido, letal e definitivo. O barco ficou em silêncio por um momento, antes de gritos explodirem no convés. O tubarão emergiu uma última vez, ainda com o corpo de Hayley preso nos dentes, antes de mergulhar para sempre na escuridão. Uma busca intensa de 48 horas foi conduzida por barcos e equipes de mergulho. Nada foi encontrado. Apenas o flutuador da GoPro, ainda piscando, sozinho na superfície. A câmera e qualquer gravação final que pudesse conter desapareceu com ela. A empresa responsável suspendeu o uso do sistema de flutuação e atualizou discretamente seus termos de responsabilidade. Os materiais de pesquisa de Hayley foram devolvidos à universidade, onde seu orientador pediu que fossem arquivados sob seu nome. A família realizou uma cerimônia privada em Vancouver e recusou entrevistas. O Departamento de Biologia Marinha declarou que Hayley morreu fazendo o que acreditava. Número 3. O mecânico e o leão na Namíbia. Era 14 de novembro de 2013. Sob o calor abrasador do distrito de Okahandja, na Namíbia, ventos secos levantavam poeira sobre a estrada de serviço, enquanto o caminhão de apoio da equipe de pesquisa estava parado atrás de um reboque de transporte de animais. O que deveria ser apenas mais uma operação rotineira de manejo da vida selvagem estava prestes a se transformar em uma tragédia que ninguém esqueceria. Victor Njenga, um mecânico de 29 anos, tinha um jeito tranquilo que escondia sua confiabilidade e competência, qualidades que lhe garantiram o respeito de todos na reserva de caça privada próxima a Okapuka. Nos últimos 4 anos, ele havia trabalhado na garagem do local, consertando eixos danificados pelas trilhas esburacadas, refazendo sistemas de freio e trocando pneus castigados pelo verão inclemente da Namíbia. 3 semanas antes do incidente, Victor havia sido promovido para a função de auxiliar de escolta de campo, um cargo que oferecia mais tempo fora da oficina e um salário melhor. Embora essa nova posição exigisse mais responsabilidades, Victor levava tudo com seriedade. Ele era cauteloso, observador e fiel aos protocolos. Seu papel principal era cuidar do veículo de apoio, um robusto Land Cruiser coberto de poeira, equipado com caixas de ferramentas e tambores d'água, essenciais para as longas missões no mato. Victor nunca havia manuseado equipamentos de sedação ou rifles de dardos tranquilizantes, e nem era esperado que o fizesse. Em dias de colar eletrônicos em animais, como aquele, sua função era simples: manter distância, observar e ajudar a carregar os equipamentos quando necessário. Naquela manhã, a equipe de pesquisa estava relocando um leão macho subadulto para instalar um colar de monitoramento antes de soltá-lo. O felino, com cerca de 3 anos de idade, havia sido sedado próximo a uma cerca de perímetro e transportado em um container especial, desenvolvido para o manuseio seguro de grandes predadores. A traseira do container estava voltada para um espaço estreito entre a vegetação, um procedimento padrão, pensado para limitar as rotas de fuga do animal, caso algo saísse do controle. Mas logo algo mudou. Enquanto a equipe se preparava para colocar o colar,
Notaram sinais de que o leão estava recobrando a consciência. Sua cabeça começou a se mover. As patas traseiras pressionavam as paredes da caixa e sua respiração, antes profunda e regular, tornou-se curta e irregular. Sinais claros de que o efeito do tranquilizante estava diminuindo. O colar ainda não havia sido instalado e a situação exigia uma decisão rápida. Um veterinário sênior determinou que tentariam reposicionar o animal enquanto ainda havia tempo, instruindo que o portão traseiro fosse aberto com o uso de uma barreira metálica de proteção. Victor estava ao lado do reboque, concentrado no uso de um macaco hidráulico para levantar o eixo traseiro da caixa, já que um dos pneus havia afundado na areia. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Os leões africanos são os segundos maiores carnívoros do continente, ficando atrás apenas dos crocodilos. Um macho adulto pode ultrapassar 180 quilos de músculos e força bruta. Suas patas dianteiras podem esmagar ossos com um único golpe, e sua mordida tem força superior a 450 quilos por polegada quadrada. Mais alarmante ainda, quando um leão começa a acordar da sedação, ele pode se tornar imprevisível e perigosíssimo. As drogas usadas no manejo de animais selvagens nem sempre têm efeitos uniformes. Fatores como metabolismo, estresse e idade interferem na duração da sedação. Isso pode criar janelas de lucidez parcial, nas quais o animal está consciente o suficiente para matar, mas sem qualquer freio comportamental. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. No instante em que o portão da caixa foi entreaberto, o leão explodiu para fora com uma violência aterradora. Não era o movimento lento e atordoado de um animal ainda sob efeito dos tranquilizantes. Era um predador de 180 quilos, lançando-se para o ataque com precisão mortal. O animal chegou a tropeçar levemente devido às pernas ainda rígidas, mas logo recuperou o equilíbrio em uma rajada de músculos dourados e garras afiadas. A equipe de pesquisa se espalhou em desespero. 2 membros se esconderam atrás do veículo principal. Outro se jogou de volta dentro da caixa de transporte, mas Victor hesitou. Talvez tenha interpretado o tropeço inicial do leão como sinal de fraqueza. Esse instante de hesitação custou sua vida. O felino percorreu os 6 metros que o separavam de Victor em 3 saltos potentes, atingindo-o em cheio quando ele finalmente começava a correr. O impacto o lançou ao chão e o peso do leão o esmagou contra a areia. O ataque, segundo testemunhas, foi estranhamente silencioso. Nada de rugidos, nada de luta prolongada. Apenas o som arrepiante de garras rasgando tecido e carne enquanto o leão firmava sua mordida. A técnica de matança foi implacavelmente precisa. Leões costumam abater presas grandes, sufocando-as, cravam os dentes no pescoço e usam o peso do corpo para impedir qualquer reação. Victor sofreu ferimentos catastróficos na nuca e no ombro. As presas de 10 centímetros perfuraram artérias e estruturas cervicais. As vértebras do pescoço se deslocaram sob a pressão esmagadora. 2 funcionários armados dispararam tiros de advertência para o alto, mas o leão, guiado apenas por instinto predatório, ignorou o barulho. Apenas um disparo direto no flanco fez com que o animal largasse o corpo de Victor e recuasse cambaleando. Mas era tarde demais. O pescoço de Victor estava dilacerado, o maxilar exposto, e o sangue encharcava a terra vermelha da Namíbia. Funcionários do Ministério do Meio Ambiente chegaram naquela tarde, cerca de 1 hora após serem chamados. A área já havia sido isolada e higienizada. O corpo do leão foi removido para necropsia, a fim de verificar os níveis de sedação e possíveis reações adversas. O corpo de Victor foi colocado em um saco plástico preto e levado para Windhoek, onde os legistas confirmaram a causa da morte: deslocamento cervical e hemorragia traumática no pescoço. O funeral de Victor Njenga
foi realizado 3 dias depois, no bairro de Catutura, em uma cerimônia íntima, com a presença de familiares, alguns colegas de trabalho e vizinhos de longa data. O gerente da reserva enviou uma carta selada e 2 meses de salário como indenização à família. Uma breve nota foi lida em uma rádio local, no idioma Oshiwambo. Nenhuma mídia em inglês noticiou o ocorrido. Número 4. O aposentado e o urso negro no Canadá. Era 12 de outubro de 2013, no Parque Nacional Prince Albert, em Saskatchewan. Um vento gelado soprava sobre o lago Waskesiu, enquanto turistas caminhavam pela passarela de madeira, coberta por folhas que caíam lentamente das árvores. Atrás da trilha, oculto na mata silenciosa, algo observava. Dan Armstrong era um carteiro recém-aposentado, com 55 anos, vindo de Winnipeg. Após 3 décadas atrás do balcão dos Correios, havia trocado o cotidiano urbano pela tranquilidade da fotografia de vida selvagem. Não era um aventureiro nato, mas tinha um amor sincero por capturar imagens de alces em seu ambiente natural, especialmente durante as manhãs enevoadas, quando luz e sombra criavam composições ideais. Ele e sua esposa, Janine, haviam reservado um pacote turístico simples com uma empresa local, cabana rústica, acesso ao parque e roteiros leves de trilhas. A ideia era aproveitar uma última aventura de outono antes que o inverno tomasse conta da paisagem canadense. Dan carregava um par de binóculos de qualidade, uma câmera DSLR modesta e cópias impressas dos mapas recomendados pelo parque. Naquela manhã, após um café da manhã na cidade, eles decidiram fazer a trilha em formato de laço da South Bay, planejando voltar a tempo para o almoço. Queriam fotografar alces, que nessa época do ano costumam se aproximar da margem do lago. Alguns moradores tinham comentado sobre aumento da atividade de ursos nos últimos dias, mas Dan achava que, com o frio chegando, os ursos negros já estariam começando a hibernar. Ele acreditava que esses animais seriam lentos, reclusos e pouco propensos a oferecer perigo. O que ele não compreendia era a realidade desesperadora enfrentada por predadores em temporadas de pouca comida. Ursos negros, embora menores e mais tímidos que os ursos pardos, podem se tornar incrivelmente perigosos quando não conseguem acumular gordura suficiente para sobreviver ao inverno. Machos abaixo do peso ideal costumam abandonar a cautela natural e passam a agir como necrófagos agressivos, tomando atitudes extremas em busca de alimento. Esses animais exibem comportamento errático, invadem acampamentos, destroem lixeiras e se aproximam de humanos com uma ousadia incompatível com o comportamento típico da espécie. Dias antes, os guardas florestais haviam alertado sobre um urso negro macho agindo de forma agressiva nas redondezas da passarela South Bay. Ele havia destruído latas de lixo e se recusado a recuar, mesmo quando desafiado. Placas de advertência foram afixadas e a equipe do parque foi instruída a alertar os visitantes, mas naquela manhã nenhum guarda estava presente. E o aviso não foi mencionado nas orientações aos turistas. A trilha levava os visitantes por áreas alagadas e por dentro da floresta densa, com guarda-corpos de madeira marcando os limites do caminho. O ambiente estava silencioso, os passos abafados por folhas úmidas. A luz filtrava-se em feixes irregulares entre as copas das árvores, criando sombras perfeitas para esconder algo grande. Janine caminhava alguns passos atrás de Dan, apontando ninhos de esquilos e marcas de garras antigas nos troncos das bétulas, sinais de alerta que deveriam tê-los feito voltar. Aproximadamente na metade do percurso, ouviram um ruído forte vindo da vegetação. Galhos secos quebrando em meio à mata. Além da passarela, Dan diminuiu o ritmo e fez sinal para Janine parar. Ele se apoiou na mureta de madeira e levantou a câmera, acreditando estar diante de um alce.
Ajustou o zoom e sussurrou: "Tem alguma coisa ali." Segundos depois, o horror começou. Um borrão de pelos negros e músculos emergiu da vegetação com uma velocidade aterradora. O urso investiu diretamente contra a mureta, atingindo-a com o peito em um impacto tão violento que a estrutura quebrou, lançando Dan ao chão da floresta. Segundo Janine, ele caiu sobre o ombro, rolou uma vez e tentou rastejar para longe, mas o urso já estava em cima dele. Ursos negros geralmente pesam entre 90 e 180 quilos, mas sua estrutura robusta proporciona uma força devastadora. Esse urso, faminto e desesperado, não hesitou. Não estava se defendendo, estava caçando. Cravou os dentes nas costas e ombro de Dan. Depois o prendeu no chão com as patas dianteiras. Suas garras, feitas para escalar árvores, rasgaram a carne humana com facilidade. Janine gritou, enquanto o urso se ergueu sobre as patas traseiras e desabou com o peso total sobre o marido. O som de costelas se quebrando foi nítido. O animal mordeu a base do pescoço, mirando artérias e a coluna. Outros turistas tentaram reagir. Jogaram pedras. Um correu com um galho na mão, mas o urso nem se mexeu. O ataque foi brutal e eficiente. Após dominar a vítima, o urso arrastou o corpo de Dan por vários metros para dentro da mata, sumindo entre as árvores como se carregasse algo banal. Janine, em choque, foi puxada por outro turista para um local seguro. Um dos presentes ligou imediatamente para a emergência. Guardas florestais chegaram 25 minutos depois. Mesmo com buscas intensas, envolvendo cães farejadores e apoio aéreo, o urso não foi localizado. Provavelmente recuou para uma região mais remota ou se escondeu em algum abrigo para hibernar. 4 dias depois, os restos mortais de Dan Armstrong foram encontrados por uma patrulha próxima a um possível covil, a vários quilômetros do local do ataque. A identidade foi confirmada por registros odontológicos. A família pediu que nenhuma autópsia fosse realizada. O funeral ocorreu na semana seguinte em Winnipeg, com caixão fechado. Estiveram presentes parentes e alguns carteiros aposentados, que lembravam da dedicação tranquila de Dan. A administração do parque revisou silenciosamente os procedimentos de segurança e reforçou diversas muretas. O urso, presumivelmente o mesmo identificado como agressivo dias antes, nunca foi capturado nem abatido. Nenhum outro ataque foi registrado naquela temporada, e a passarela permanece aberta até hoje. Aquela trilha tranquila à beira do lago terminou em um borrão de pelos, gritos e sangue. Número 5. O técnico e o jacaré nos Everglades, Estados Unidos. Era 30 de maio de 2016, e o sol da Flórida castigava sem piedade as águas turvas do Parque Nacional Everglades. As multidões do feriado começavam a diminuir à medida que a temperatura subia, mas os passeios de airboat ainda ocorriam regularmente, levando turistas pelos canais ancestrais daquele ecossistema, onde o perigo se escondia logo abaixo da superfície aparentemente tranquila. Rico Mendes, um técnico em transmissões de 26 anos, morador de Hialeah, Flórida, era conhecido pelos colegas pela risada estrondosa e pela tendência a ignorar avisos. Esse passeio espontâneo com 2 amigos da oficina era, para ele, apenas um feriado comum, mais uma chance de gerar conteúdo engraçado para as redes sociais. Para Rico, os Everglades não eram um santuário selvagem digno de respeito. Eram apenas o cenário perfeito para boas selfies e histórias exageradas. O grupo embarcou no airboat por volta das 11h15 da manhã, bem no auge do calor. Mal haviam se acomodado e Rico já brincava que jacarés eram apenas cachorros de pântano, lentos, inofensivos, nada com que se preocupar. Enquanto o barco deslizava por canais rasos, cercados por ciprestes e capim-serra, o guia reduziu a velocidade próximo a um trecho mais calmo da água, onde os jacarés costumam se reunir. Os jacarés americanos
são predadores de emboscada praticamente inalterados, há mais de 200 milhões de anos. Podem chegar a 4 metros de comprimento, pesar até 450 quilos e exercer uma mordida com força de quase 1.000 quilos por polegada quadrada, capaz de esmagar ossos com facilidade. Quando atacam, se lançam da água a mais de 32 km por hora e utilizam o chamado giro da morte, um movimento giratório que despedaça a presa. O guia fez seu alerta de sempre. Não alimentem os animais e não se inclinem para fora do barco. Eles não são bichos de estimação. Se associarem embarcações à comida, podem se tornar agressivos. Mas, como de costume, Rico ignorou o aviso. Com um sorriso debochado, começou a jogar tiras de beef jerky na água enquanto seus amigos riam e gravavam vídeos com o celular. Foi então que uma forma escura surgiu, bem próxima à lateral da embarcação. Um enorme jacaré, com cerca de 3,5 metros, emergiu lentamente das profundezas, seus olhos pré-históricos fixos na origem do alimento. O guia gritou, ordenando que Rico parasse imediatamente, mas ele já estava agachado na beirada, com o celular na mão, sorrindo para a câmera enquanto fazia pose. Então, o desastre aconteceu em uma fração de segundo. O pé de Rico escorregou no piso de alumínio molhado, ainda úmido dos respingos anteriores, e ele tombou para frente, primeiro com os braços, depois com o peito, mergulhando direto na água barrenta com um grande splash. O jacaré reagiu com a velocidade fulminante de um predador que passou milhões de anos aperfeiçoando sua técnica. O animal avançou com as mandíbulas escancaradas, prendendo o tronco de Rico com um estalo que quebrou várias costelas de uma vez. Sangue jorrou na superfície enquanto os amigos de Rico tentavam, desesperados, puxá-lo pelas pernas. Conseguiram segurar sua calça jeans por alguns segundos, antes que o jacaré executasse o giro da morte. O movimento giratório arrancou Rico da mão dos amigos. Ele desapareceu sob a água em um redemoinho de sangue e espuma. O barco mergulhou em pânico. O guia acionou o rádio para pedir socorro. Por um instante, apenas sangue boiava na água. Depois, tudo voltou a uma calma assustadora, como se nada tivesse acontecido. Os guardas florestais chegaram em menos de 1 hora, acompanhados por agentes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, mergulhadores especializados. Usando equipamentos de proteção e rifles, vasculharam a área com extrema cautela. 3 horas depois, encontraram o corpo de Rico próximo a um tronco submerso. Estava gravemente mutilado, com o braço direito arrancado e a maior parte da perna esquerda desaparecida. Marcas no lodo sugeriam que o jacaré havia arrastado a presa para um local onde pretendia armazená-la, um comportamento comum desses répteis, que preferem guardar parte da comida para consumir mais tarde. O animal responsável, um grande macho, foi capturado ainda naquela noite e sacrificado na manhã seguinte. O incidente foi oficialmente classificado como fatalidade condicionada por alimentação, um termo usado para descrever tragédias previsíveis causadas pela interferência humana no comportamento natural de predadores. O funeral de Rico ocorreu 5 dias depois, na paróquia de Santa Mônica, em Hialeah. A cerimônia foi curta e com pouca presença. A empresa de passeios de Airboat não enfrentou acusações, mas implementou novos protocolos de segurança e reforçou a sinalização de advertência. Uma matéria breve foi exibida no noticiário local com o título Tragédia de Feriado, usando imagens genéricas de jacarés e do pier, onde embarcavam os turistas. No fim de semana seguinte, o caso já havia desaparecido da memória pública, substituído por outras manchetes. Essas 5 histórias nos lembram de uma verdade muitas vezes ignorada. Na natureza selvagem, o ser humano não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um elemento vulnerável dentro de um ecossistema implacável. Seja no coração do Pantanal,
nas águas gélidas da África do Sul ou nas florestas do Canadá, um único passo em falso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Predadores não são monstros, são seres adaptados para sobreviver em ambientes onde hesitar é morrer. E nós, quando escolhemos adentrar esses territórios, precisamos lembrar que estamos em território deles, não nosso. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!